Olá a todos, eu sou Giovanni e a nossa aula de hoje é sobre o Gokai, ou as regras de conduta do Reikiano, ou os 5 princípios do Reiki. Reiki Usui foi formatado por Mikao Usui com o objetivo de transmitir, de ensinar a cura do físico, a cura do emocional e especialmente a cura da alma. O trabalho com o Reiki Usui leva à evolução espiritual, evolução energética do Reikiano. É um dos objetivos do Reiki Usui, tanto que a planta que representa Reiki Usui é o bambu, sempre crescendo para o alto, sempre em busca da evolução, em busca de um grau a mais de evolução espiritual, evolução energética. Uma das práticas ensinadas por Mikao Usui para essa evolução espiritual ou para a cura da alma é a meditação com os 5 princípios do Reiki, ou Gokai, que foi tirada dos princípios para uma vida boa do imperador Meiji. Frank Arjava Peter, um mestre famoso de Reiki Usui, define como o Gokai sendo regras de conduta que são um caminho para a felicidade e um mapa para a evolução espiritual. Eles indicam o caminho do que fazer. E com a prática constante, a gente acaba colocando isso na nossa rotina, na nossa vida diária. De tanto meditar quando estamos praticando no dia a dia. Os 5 princípios do Reiki ou Gokai são Kotodama. O que é isso? São palavras com espírito. Numa tradução bem simples, são palavras com espírito. Ou poder misterioso da linguagem. Ou seja, são palavras que o som tem poder. Palavras têm poder. E o Kotodama, a energia emitida pelas palavras, tem poder. É o poder da linguagem falada de maneira consciente. Ou seja, não basta decorar e sair falando que nem um papagaio. Tem que ter consciência daquilo que está falando. E deve ser sempre pronunciado, ou seja, sempre falado, não mentalizado, porque o poder está no som, na verbalização. E deve ser sempre em sua língua original. No caso do Gokai, dos 5 princípios em Reiki, então o correto é fazer em japonês, como todo Kotodama exige. E quais são, então, os 5 princípios em japonês? Em português é bem fácil da gente encontrar, mas em japonês. Eu vou falar em japonês e vou falar a tradução em português, porque, repito, não adianta decorar e sair falando que nem um papagaio sem entender o que está falando. Tem que ser meditação consciente daquilo que está sendo dito para que tenha eficácia. Para os alunos, essa aula será pública, eu vou divulgar para quem não é aluno, mas para os alunos eu vou gravar a meditação em japonês
e disponibilizar para que possam fazer uso até que consigam decorar as frases, decorar de maneira consciente, sabendo o que estão falando. Enquanto isso não acontecer, vai usando a gravação da meditação que eu farei em breve. Então, quais são os 5 princípios? Kyo-da-kyo-wa, somente hoje. Kyo-da-kyo-wa, somente hoje. Okaru-na, okaru-na, não se zangue. Shinpai-su-na, shinpai-su-na, não se preocupe. Kansha-shite, kansha-shite, seja grato. Gyo-ohagi-mi, gyo-ohagi-me, cumpra seu dever, assuma suas responsabilidades, faça a coisa certa. Hito ni shinsetsu ni, hito ni shinsetsu ni, seja bondoso com todas as criaturas vivas. Eu repeti 2 vezes cada frase em japonês para ficar bem marcado como fala, mas durante a meditação a gente fala apenas uma vez e de modo direto, como eu farei agora com vocês. Vamos lá. Farei dando um tempinho entre cada frase para que vocês possam repetir comigo. Kyo-da-kyo-wa, Okaru-na, ou Okaru-na, Shinpai-su-na, Kansha-shite, Gyo-ohagi-me, Hito ni shinsetsu ni, e aqui está o Gokai escrito para que vocês possam ouvir e ver como é. Como fazer a prática da meditação com os 5 princípios? Bem, conforme ensinado por Mikao Usui, deve ser feito de manhã e à noite. 5 minutos basta, mas bem rapidinho. Posicionado na forma Gassho. Sempre repetindo as palavras em voz alta, de dentro do coração, ou seja, consciente e sentindo o que está falando. Como é a posição Gassho? Junta as palmas das mãos em prece. Sabe quando a gente era pequenininho, criancinha, aprendeu a orar postando as mãos unidas e abertas, palma com palma? Então, é aquela posição de prece. Junta as palmas das mãos em prece, posiciona as palmas das mãos do pescoço para cima. Coloca suas mãos em prece aí agora. Você verá que entre os 2 polegares forma um vão. Tem um buraquinho. A gente não consegue fechar totalmente, a não ser que aperte muito. Mas se fechar naturalmente, entre os 2 polegares forma um vãozinho. Este vãozinho, de preferência, deve ficar na altura da boca,
como se ao falar estivéssemos soprando ali dentro. Esse vãozinho, então, na altura da boca. Os cotovelos afastados do corpo, nada de mão grudada no peito, apoiando, mãos postas em prece, acima do pescoço, braços, cotovelos afastados do corpo. Concentra a atenção no dedo indicador. Fecha os olhos e medita. Quem souber de cor, de maneira consciente, repete de cor. Quem não souber pode se valer de áudios em japonês, como o que eu farei para os alunos. Quem tiver uma representação gráfica do Gokai, como essa aqui, por exemplo, do slide, como uma do slide passado, pendura no local de trabalho, pendura no local onde faz a meditação. Para fazer a meditação e para trabalhar, o reikiano tem que se colocar de costas para o Gokai. Isso auxilia no trabalho, auxilia na energia, na meditação, na energização da meditação, devido ao poder energético que tem. E durante o trabalho, o reikiano fica de costas. E o cliente, o receptor, deve ser colocado deitado, com a cabeça apontada na direção do Gokai. Assim ele vai receber toda a energia vinda dali. Ok? Dúvidas podem perguntar, fiquem à vontade. Aqui está encerrada a nossa breve aula sobre os 5 princípios. É rápida, gravei mesmo, montei e gravei para ser rápida, para poder disponibilizar de maneira pública. Os alunos agora podem fazer as perguntas que quiserem, eu respondo, mas eu vou encerrar a gravação para disponibilizar ao público. Agradeço desde já. Namastê.